Meio à crise, o presidente Lula se reuniu com ministros para discutir a operação policial no Rio de Janeiro. Mais Brasília, aqui no Jornal Jovem Pan, André Anelli chegando. Já se sabe como o governo federal vai se posicionar em relação a essa crise no Rio de Janeiro. Mais uma, não é, Anelli? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Passadas mais de 24 horas após essa operação policial no Rio, que resultou em mais de 130 mortes, o governo federal anunciou basicamente a criação do Escritório de Combate ao Crime Organizado em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro. As demais medidas tomadas ao longo do dia de hoje já haviam sido divulgadas ontem, horas após a atuação das autoridades da segurança pública no estado. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, atendeu ao pedido do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para a transferência de 10 detentos para presídios federais que teriam liderado de dentro da cadeia ações que culminaram com esse caos na cidade. Também foi realizada no dia de hoje a reunião presencial definida no dia anterior, definida ontem, entre representantes do governo com o governador do estado. O encontro só aconteceu após uma reunião de emergência do presidente Lula na manhã de hoje com representantes do primeiro escalão ligados à área da justiça, segurança pública e dos direitos humanos. Após esse primeiro encontro com o presidente Lula aqui em Brasília, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, alegou que a comunicação feita pelo governo do estado à Polícia Federal, comunicação essa que foi então exposta pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, na avaliação de Ricardo Lewandowski, não foi feita de forma adequada. A comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Com as mais de 130 mortes contabilizadas até o momento, o Ministério da Justiça também prometeu de imediato enviar peritos criminais e médicos legistas da Polícia Federal e da Força Nacional para identificação dos corpos que já foram contabilizados e de outros que eventualmente ainda podem então surgir. Tiago. Ok, André Anelli, então, trazendo um lado do governo federal em relação a essa crise e saber se nos próximos dias teremos mais novidades, mas de qualquer forma, o ministro Lewandowski foi ao Rio de Janeiro e anunciaram esse escritório para se discutir a situação no Rio de Janeiro. Até daqui a pouquinho, André, mais um giro com os nossos comentaristas. Bom, Dora, temos o relato do ministro Lewandowski sobre a avaliação do presidente Lula em relação a tudo isso. De qualquer forma, qual que deveria ser nesse momento, ou se é necessário que o governo federal tenha esse protagonismo, ou se isso pode acabar gerando mais discussões com os estados, vide a PEC da segurança. O que está aparecendo é isso aí, mais discussão, aí já tem essa história de governador de direita se reunindo com Cláudio Castro, aí eles telefonam, hoje já telefonaram de manhã para prestar solidariedade, e fica essa guerra que não tem nada a ver com o que efetivamente aconteceu e o que precisa ser combatido. Então fica essa conversa. Esse escritório, ele não é para fornecer nada, ele é para superar, e isso foi explicado pelo Lewandowski, entraves burocráticos, uma coisa e outra para andar, não tem um equipamento não pode ser dado, não pode ser emprestado, isso só pode ser mediante um processo, ou seja, de GLO. O Vígados explicou, não pode botar o blindado que consegue entrar na comunidade, porque os do governo do estado não conseguem, só os que foram usados lá atrás no Complexo do Alemão, porque eles não podem ser dirigidos por policiais, não tem treinamento, tem que ser um federal para fazer isso, um funcionário federal treinado do Ministério da Defesa. Só que o Ministério da Defesa foi pedido, mas há entraves. É preciso o GLO, algum procedimento, eu acho que é GLO, que o governo do estado não quer pedir, e por isso também o governo federal não pode se mexer. Então, a gente não tem nada de concreto em relação
ao Estado se colocando unido, empenhado no combate ao narcotráfico, às milícias, à dominação de territórios. Nada, nem aqui no Rio, nem no Ceará, onde as pessoas estão sendo expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, nem em São Paulo, nem em canto nenhum, nem na Amazônia. A Amazônia hoje está tomada pelos traficantes. Está lá, não é a Amazônia tão importante? Vai acontecer a ECO daqui, mês que vem, daqui um dia. Já é o mês que vem, mas é daqui a alguns dias. A ECO não, a COP, desculpe, a COP 30. E a Amazônia tomada pelo tráfico e tudo continua, a gente falando em escritório emergencial de não sei o quê, depois de uma reunião de 1 hora e nada, e que aí tem uma PEC, tem um não sei o quê, é tudo a mesma enxugação de gelo, com tudo isso que aconteceu. Só o que não aconteceu, só o que aconteceu foi, supostamente, o governo federal e o governo estadual pararem de se atritar. Vamos ver por quanto tempo. E se tudo isso fosse novidade, não é, Vilela? Já tivemos GLO, intervenção federal no Rio de Janeiro e nada adiantou. Já tivemos de tudo. A verdade é que, infelizmente, o que pode fazer com que haja um avançar é você ter as estruturas policiais atuando de uma forma unida, concatenada, tendo a seriedade que esse tema precisa, o foco que esse tema precisa, mas não, o fato é que todas as vezes existe sempre uma atuação por parte de um determinado órgão, mas que acaba enfrentando uma forte resistência de setores que se posicionam de uma forma contrária, que acabam promovendo a defesa, uma falsa defesa da paz, uma falsa defesa da sociedade, quando, na verdade, o que se consegue com isso é dar proteção justamente ao crime organizado. E agora, hoje, 2025, nós temos essas estruturas criminosas cada vez mais bem aparelhadas, cada vez mais estruturadas, ramificadas e com uma atuação fortemente legalizada. Então, dentro de um quadro como esse, ou o poder público atua de uma forma racional, de uma forma unindo forças em torno de um projeto, ou então vamos continuar com situações como essa, com governos federal, estadual, um dando cabeçada no outro, com narrativas criadas para fazer com que a militância tenha elementos para propagar, e o crime organizado vai crescendo e se fortalecendo cada vez mais no Rio de Janeiro e em todo o território nacional. A operação